Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Isabela Pari Bortolotti, presidente da Comissão de Estudos da Moda e vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santo André. O doutor Victor Amaral Abreu de César, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santo André. A doutora Pietra Quinelato, palestrante da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Passei na OAB e agora? Iniciando na propriedade intelectual. A doutora Pietra é advogada em inovação, proteção de dados e propriedade intelectual no Mansur Murad Advogados, mestre em Direito e Desenvolvimento pela USP, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados pela EBRAD e ESA São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar a palavra para a doutora Isabela para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Priscila. Boa noite, doutor Vitor, doutora Pietra. Obrigada a todos que estão nos assistindo, aos doutores que estão compondo a nossa mesa virtual. Eu acredito que na reta final dos eventos virtuais, logo menos vamos dar início aos eventos presenciais. Mais um episódio, né, da nossa série de eventos de Passei na OAB e agora. Hoje com a doutora Pietra, que é um grande nome aí na propriedade intelectual, e hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como é início de carreira, as dicas, para onde a gente pode correr, tá bom? Muito obrigada, doutora Priscila. Obrigada, doutora Isabela. Vou passar a palavra para o doutor Vitor para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É com imenso prazer que hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução da advocacia nesse processo de pós-formatura da faculdade, de adquirindo a sua OAB e como ingressar na vida da propriedade intelectual, na atuação nesse ramo do direito, com uma excelente palestrante, a renomada doutora Pietra Quinelato, que vai poder dar todas as dicas da área para vocês. E também aproveito a palavra para agradecer à OAB Santo André mais uma vez por esse evento, por essa série de episódios, e também a doutora Priscila Kogan, a doutora Isabela e a doutora Andrea Tartucci, atual presidente da OAB Santo André. Com isso, passo minha palavra para a doutora Pietra. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, doutor Vitor, obrigada, doutora Priscila, obrigada, doutora Isabela, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que é uma conversa que todo mundo queria ter tido, né? Quando a gente passou na OAB, e aí a gente falou, e agora? O que vai acontecer com a nossa vida? E não que eu vá conseguir responder o e agora, eu vou talvez conseguir contar um pouquinho de como foi o meu, e dividir com vocês, talvez, algumas dicas, algumas experiências. Vamos ver se a gente consegue, batendo um papo aqui mesmo, achar possíveis caminhos, né? Porque a vida é isso, né? A vida de ninguém vai ser igual. Acho que a gente tem que saber, a gente tem que partir desse pressuposto. Cada um com seu grau de dificuldade, cada um com obstáculos diferentes a serem enfrentados. Estou falando de uma posição que talvez seja mais privilegiada que outras, tem pessoas mais privilegiadas que eu, então acho que os obstáculos que a gente passa são diferentes, os degraus que a gente sobe, eles não partem do mesmo nível. Acho que isso é muito importante a gente falar. Mas eu queria começar falando que acho que é algo que todo mundo já deve ter falado, você já deve ter ouvido, né? Ache alguma coisa que você realmente se interessa. E por que eu falo isso? Porque eu passei os primeiros anos da faculdade de Direito muito, muito, muito perdida, né? Eu falei, gente, isso tudo é muito formal, é muito burocrático,
é muito papel, é muito doutor para lá, é muito terno para cá, é muito salto alto, muita maquiagem, você tem que falar excelência, aqueles pronomes absurdos, enfim. E falei, gente, que mundo que eu estou me metendo, né? De um lado a gente vê a inteligência artificial aí voando e de outras pessoas, enfim, fazendo pedido por escrito para você ter acesso a documentos e tal. E aí eu fiquei um pouco confusa nesses primeiros anos da faculdade. E foi quando eu comecei a fazer coisas extras, né? Porque, infelizmente, na faculdade de Direito, existe uma grade curricular que precisa ser seguida. E, às vezes, o que a gente vê na grade curricular tradicional não é o que a gente vê na prática. Eu acho que quem estagiou aqui sabe muito bem disso, né? O que a gente aprende na prática é alguma coisa, o que a gente vê na faculdade, nos livros, é outra. Então, acho que um dos conselhos é, olha, se você puder estagiar, se você tiver oportunidade, se conseguir trabalhar durante a faculdade, na área, eu acho que vale muito a pena. Eu participei de lugares, né, eu fiz trabalhos que não tem nada a ver hoje com o que eu trabalho. Eu fiz defensoria pública, foi muito legal porque me abriu muito o olho, né, a gente sai um pouco da bolha que a gente vive. Eu participei um pouquinho do Tribunal de Justiça. Você entende por que tem tanta lentidão em alguns processos, você entende por que as coisas às vezes acontecem devagar, é porque falta braço, é porque falta ferramenta, não é culpa de uma pessoa que está sentada na cadeira e decidiu não julgar. E eu também participei de um escritório de advocacia. E essa foi a dinâmica que eu mais me interessei, tá? Então, assim, se você puder passar por órgãos públicos de um escritório, se você também tiver em dúvida sobre concurso, acho que a minha dica é passe pelos mais diferentes estilos de trabalho que você conseguir, porque algum deles vai te interessar mais. E por que eu me apaixonei pela advocacia, né? Porque eu acho que sai da rotina todo dia. Claro, vai depender um pouquinho da área, né? A gente já vai falar de propriedade intelectual, de inovação, mas muitos trabalhos, né? A advocacia sempre traz desafio. É você tentando resolver o problema de outra pessoa. E aqui tem uma pegada social também, eu acho, porque às vezes você consegue resolver um problema que realmente estava atrapalhando a vida de uma pessoa. E aí eu acho que é muito gratificante quando você vê essa diferença, né? Você consegue enxergar além da tela do computador, você consegue enxergar além da petição, do contrato. Acho que tudo isso é muito, muito interessante. Então, um primeiro ponto é esse. Se você tiver a oportunidade, passe por diferentes modelos para você ver qual é o que mais te agrada, né? O que te faz acordar todo dia e falar, hoje eu tenho que trabalhar e eu estou animada, eu tô ansioso para resolver determinado problema. Pode ser que seja prestar um concurso, pode ser que seja uma magistratura, pode ser que seja dar aula. Então, são diferentes caminhos que a gente pode seguir. Acho que o direito é muito parecido com algumas outras áreas que abrem essas portas, né? Você se forma na faculdade de Direito, e a impressão que a gente tem é que talvez a gente não saiba quase nada, né? Eu, pelo menos, tinha essa sensação. Falei, nossa, mas do que eu vi na faculdade, eu acho que nem 1% eu coloquei em prática durante a faculdade. É porque são raras as faculdades que têm uma dinâmica muito centrada ali naquele dia a dia da advocacia. Por exemplo, eu fiz USP Ribeirão, eles são muito focados para concurso. Então, se eu fiz 5 petições durante a faculdade, foi muito. Eu falei, gente, como assim, né? Como a gente aprende a ser advogado, né? E aí vem a pergunta, e agora? E às vezes você nem passou na OAB ainda. É óbvio que é um requisito, né? Você passar na OAB para começar a advogar, mas existem áreas na advocacia que não necessariamente você precisa ter a carteirinha da ordem. Então, por exemplo, a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma área que você não necessariamente, se você fizer a parte administrativa, não necessariamente você vai utilizar seu registro de OAB. É claro que se você vai fazer um contencioso, mexer com processo judicial, talvez sim, aí você vai precisar. Mas em outros casos não, tem como trabalhar como paralegal, né? Você trabalha faz alguma coisa mais administrativa, porque é uma burocracia necessária, né? Porque a gente sabe que precisa desse filtro, mas é uma burocracia que eu acho que não pode impedir a gente de parar. Então, antes mesmo de ter passado na OAB, eu já acho que faz sentido a gente começar a procurar um lugar. Por quê? Porque, como eu estava falando, é parecido com outras profissões, por exemplo, a medicina. Você se forma e você tem milhões de caminhos para seguir. Você tem que escolher uma residência, você tem que escolher em que você vai se aperfeiçoar.
E hoje eu vejo que o direito é muito assim, porque aquele advogado tradicional que fazia tudo, né? Antigamente a gente tinha aqueles advogados que faziam tudo. Ele está se tornando mais raro, porque as pessoas têm buscado mais especialidades, né? Se você é mais, quanto mais específico você hoje talvez maior a chance de você se destacar no mercado. Por quê? Porque a gente está indo eu entendo, não sei como que vocês veem esse movimento, mas eu vejo que a gente está fazendo esse movimento, a gente está indo cada vez para o mais específico para conseguir dar a melhor solução para aquele cliente. É óbvio que se você for trabalhar com startup, você tem que entender um pouco de tudo, porque primeiro, seu cliente não vai ter verba para pagar um especialista para cada área. Então, são modelos de negócios diferentes, mas é muito raro você ver um advogado que faz criminal e propriedade intelectual e civil, e, enfim, várias coisas várias áreas. Eu acho que essa especificidade é importante hoje em dia. Bom, o que mais que eu posso falar sobre minha trajetória, né, nesse período? Aí eu estava durante a faculdade, foi quando eu encontrei grupos de estudos e eu achei a matéria da propriedade intelectual muito diferente de tudo aquilo que eu tinha visto. E aí foi como se eu saísse de uma bolha e visse de outra forma, colocasse uma lente diferente e visse, poxa, o direito e a inovação, eles podem se encontrar em algum momento. E foi por isso que eu acabei me apaixonando pelo tema. Eu fui fazer um intercâmbio, acabei estudando bastante esse tema lá fora. Aí eu voltei, resolvi fazer o trabalho de conclusão de curso nesse tema, mas eu não acho que o trabalho de conclusão de curso tem que ter relação com o que você vai fazer no futuro, sabe? Eu acho que é só um início ali que a gente começa a pesquisar alguma coisa, que a gente pega aquele gostinho pela pesquisa, mas isso não determina o nosso futuro. Então, eu já vi, hoje eu dou aula e eu vejo os meus alunos se cobrando, falando que hoje, poxa, eu quero fazer uma coisa que eu sei que eu vou ter emprego amanhã, mas ninguém vai te perguntar, talvez, o tema do seu trabalho. O importante é você fazer alguma coisa que te desperte vontade de responder uma pergunta, né? Então, eu acho que esse lado acadêmico também não precisa engessar o que a gente vai fazer no futuro, vai fazer como advogado, qual a carreira que a gente vai seguir. E também a gente não precisa se cobrar de acertar na primeira opção, né? Eu acho que às vezes a gente não tem a oportunidade de entrar no emprego dos sonhos e talvez a gente não tenha a oportunidade de escolher a matéria que a gente quer, mas é por isso que eu acho tão importante a gente gostar, de entender, né? Procurar e quando você encontrar aquilo que você gosta, você se dedicar para aquele tema, mesmo que você não esteja trabalhando com isso. Então, acho que a primeira dica é essa, tente achar alguma coisa que te interesse, alguma coisa que te faça, que te deixe pensativo a respeito, sabe? E aí quanto mais você for se interessando, acho que as coisas vão aparecendo, porque você vai estudar. E aí, talvez, você vai entrar em grupos de estudos. Acho que é outra dica que eu dou. As faculdades, elas têm muitos grupos de estudos abertos a profissionais, enfim, mesmo que você já se formou, às vezes você pode participar como ouvinte, ou a OAB mesmo, tenho certeza que a OAB de Santo André recebe de braços abertos todo mundo que quer participar de alguma comissão, e são debates riquíssimos, né, porque a gente tem profissionais que já viveram diversas experiências, trazendo tudo para um lugar só, e, enfim, tornando aquela discussão cada vez mais rica. Eu acho isso muito, muito importante, a gente entrar um pouquinho nesse meio, se esforçar um pouquinho para entrar nesse meio, para entender o que a gente está procurando e para conhecer pessoas da área. Outra coisa que eu falo para os meus alunos é que a faculdade de Direito, talvez ela seja mais importante pelas pessoas que você conhece, não pelos livros que você lê durante a faculdade, porque as pessoas que você conheceu daí a 5 anos vão estar como juízes, vão estar como advogados, eles vão te recomendar, e você também vai saber a quem correr. Faz um tempão não, faz um tempo que eu me formei, e até hoje o grupo da faculdade, que foi criado, ainda quando eu entrei na faculdade nem existia o WhatsApp, que foi criado depois, as pessoas ainda se falam, trocam experiências. Eu acho que essa rede de contatos é muito importante. Mas é difícil ter uma rede de contatos sendo recém-formado.
Mas outra dica, né? Mantenha aquela rede que você fez durante a faculdade, porque isso um dia pode te trazer algum fruto, né? Acho que o direito é uma profissão de relacionamento. A gente tem até regras de publicidade, enfim, então a melhor propaganda é como o outro te vê, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso em mente, que as pessoas são muito importantes quando a gente fala de direito, e não, você não precisa conhecer um juiz para ter um ótimo contato, nada a ver, eu acho que a gente pode, o nosso colega de faculdade pode ter tão ótimo contato quanto qualquer outra pessoa. Então, eu prezo muito isso, eu prezo muito pelas relações, eu acho que quanto mais a gente consegue ajudar o outro também vai querer ajudar a gente, então, acho que isso fez muito parte da minha trajetória. E até hoje faz, assim, até hoje existe essa troca com colegas de faculdade, com colegas que eu vou conhecendo ao longo do tempo, com grupos de estudos. A Isabela, por exemplo, é uma pessoa que eu conheci nesse meio, né, da troca de experiências, trocando conhecimento. Então, acho que quanto mais a gente vai cavando, quando você gosta, você vai atrás. E aí, indo atrás, as coisas elas vão surgindo. Eu acho que essa é uma dica, né, uma dica que a gente pode. Eu acho que não tem tanto segredo em relação a isso. Se você gosta, você vai se interessar e você vai querer ver notícia a respeito. Você vai ficar, você vai olhar para vagas a respeito disso. Hoje a gente tem o LinkedIn, que é uma ferramenta incrível, né? Porque as pessoas divulgam vagas e as pessoas divulgam conhecimento. Então, se eu puder dar outra dica para quem, enfim, acabou de se formar, você não precisa produzir conteúdo no LinkedIn, mas compartilhe conteúdos que você se interessa, porque você mantém o seu LinkedIn movimentado, você passa a fazer parte de uma comunidade, você contribui para a difusão do conhecimento. Eu acho o LinkedIn uma ferramenta importante hoje em dia na nossa carreira, e mesmo eu vejo até às vezes pessoas da faculdade já fazendo LinkedIn e publicando, já fazendo a manutenção do LinkedIn profissional, eu acho isso interessante. Então, como eu falei, às vezes a gente não vai encontrar tanto uma área específica na primeira vez, mas às vezes a gente também vai se apaixonar por uma área em determinado momento da nossa vida e ver que essa área é aquilo que a gente quer seguir. E eu tive uma sorte muito grande, tá? Porque quando eu me formei, eu vim para São Paulo, eu entrei no Mansur Murad Advogados, que é o escritório que eu estou até hoje, e, enfim, as coisas fluíram muito bem. Eu acho que o que fez um pouco esse papel foi a parte de que eu gostava muito da matéria. Então, eu queria muito me dedicar para que aquilo desse certo, sabe? Então, acho que isso fez um pouco a diferença. Mas, desse contexto, acho que é importante falar que eu tinha muito medo, né? Poxa, uma menina, né? Eu era uma menina do interior que nunca tinha morado na cidade grande e que falava porta, e como que eu ia ser aceita no escritório de advocacia de São Paulo. E, e é isso, foi fruto, claro, teve um processo seletivo, mas eu soube da oportunidade por meio de um contato da faculdade. Né? A minha orientadora acabou comentando comigo sobre a vaga, e não foi o primeiro lugar que eu tentei entrar durante a faculdade, depois da faculdade, mas foi um lugar que deu certo e eu sou grata até hoje por isso, porque, enfim, realmente me encontrei aqui dentro. E durante, né, essa trajetória, eu não entrei na área que eu trabalho hoje, porque é muito difícil quando você acabou de se formar, você, enfim, saber o que você quer ou conseguir escolher o que você quer trabalhar. Às vezes a gente tem que fazer outras coisas e conseguir explorar outras ferramentas até a gente ir construindo o profissional que a gente quer ser no futuro. Então, eu passei por áreas diferentes dentro do escritório, foi muito bom, né, porque você vai ganhando aprendizado, você vai vendo aquilo que você conhece, aquilo que você não gosta, aquilo que você tem que se dedicar mais, aquilo que você tem que desenvolver como pessoa. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui despachar com o juiz, nossa, eu tremia igual, igual suava, tremia, ainda era presencial, hoje em dia é virtual, antes era presencial, então era pior, eu achava que era pior ainda. E aí você chega lá naquele fórum gigantesco, enfim, acho que tudo isso é uma experiência, e hoje eu vejo que
treinar para fazer despachos com o juiz, me ajudou a dar aula falando melhor no dia de hoje. Então, acho que tudo que a gente passa é uma experiência de um pouquinho que a gente vai levando para o resto da vida, né? E nessa trajetória, às vezes a gente tem a sorte de encontrar gurus, né? A gente encontra pessoas que nos ajudam a nos desenvolver e nos inspiram, e eu acho que isso é óbvio que são raras, acho que a maioria das pessoas talvez não tenha essa oportunidade, porque, enfim, o mundo corporativo não é tão fácil assim, mas se você tiver, eu acho que a dica é aproveite, né? Estude, explore isso da melhor forma possível, porque nada melhor do que uma pessoa que já percorreu todo aquele caminho, já passou todas aquelas pedras, aqueles obstáculos, te ajudar a ser um profissional melhor. Então, acho que isso faz parte também da nossa carreira. Tô falando muito, gente. Me ajudem aqui. Doutora Pietra falou sobre o LinkedIn e realmente eu acho que as pessoas subestimam hoje em dia o LinkedIn. É a melhor fonte para você fazer networking. Obviamente que você consegue fazer por outras redes sociais, mas o LinkedIn hoje em dia, assim, você consegue desenvolver seu lado profissional de uma forma que, assim, todo mundo vê e compartilha e comenta, né? É só para aquilo, não é igual o Facebook que você consegue postar 1001 coisas, né? Então, eu concordo, assim, 100% sobre o fato do LinkedIn. O LinkedIn é muito, muito, muito importante. E é uma rede social que as pessoas te levam a sério, né, na teoria, porque como é uma rede social que você está falando de vagas, você está falando de emprego da sua carreira, então a gente presume, né, que quem está lá tá para falar sério, conversar sério com as pessoas, né? Então, eu sinto que até um outro patamar o LinkedIn, assim, das redes sociais, é a rede social mais superior, assim, entre as redes, né? Com certeza, eu também acho. E a gente vê, né, tem muito, hoje em dia, grandes escritórios, médios escritórios, enfim, tem recrutadores, então o que você faz, você está sendo observado por outras pessoas, por isso que é importante você, se você não gosta de compartilhar, se você não se interessa para, às vezes, ver alguma notícia e achar interessante repostar no seu feed, acho que só de você manter o seu perfil ali com as suas experiências, mas eu acabei de me formar, não tenho experiência nenhuma, mas às vezes o que você traz da faculdade já te torna diferente aos olhos de um recrutador, porque existe vaga para quem acabou de se formar, até para quem tem 15, 90 anos de formado. Então, acho que a gente tem que entender que existem etapas aí e que sempre vai ter, sempre é possível encontrar um lugar no mercado para aquela etapa de vida que você está. Então, acho que o LinkedIn é uma ótima ferramenta mesmo, concordo totalmente com a Isabela. Se me permite, eu também concordo. Não só no sentido de a gente conseguir ter acesso a conteúdos que muitas vezes dependeriam de alguém te enviando, um orientador te orientando, né? Você consegue no próprio LinkedIn cavar o conteúdo que você quer acessar, seguindo as pessoas certas, seguindo as empresas certas, né, que divulgam esse tipo de conteúdo. Você consegue ter acesso à informação necessária, consegue estudar, consegue compartilhar o conteúdo, e como você bem disse, né, hoje em dia tem muitos recrutadores que utilizam a plataforma, muitos clientes que vêm buscar serviço através do LinkedIn, né, ver que você tem uma especialização em determinado assunto, te começa um contato, às vezes parceiros internacionais, né, que prestam um serviço semelhante ao seu em outras localidades, mas que não tem um network no Brasil e precisa muitas vezes depositar suas patentes aqui, suas marcas aqui, não sabem muito bem como funciona. Então, o LinkedIn, ele de fato é uma plataforma que abre portas não só para o mundo da propriedade intelectual, acredito que para a advocacia como um todo, talvez até para outras profissões, né? Mas é uma ferramenta essencial, especialmente para quem está interessado
em seguir nesse ramo, né, em ingressar nessa área. Eu tô 100% de acordo. E também concordo que o networking é fundamental, né, não só pelas redes sociais, mas também com os nossos colegas de faculdade, colegas de curso, orientadores, professores, mestres da vida, né? Às vezes a gente trabalha num lugar que tem um advogado que, putz, não trabalha com você, mas sabe de um assunto e você se interessa. Então, assim, essas pessoas, elas com certeza conhecem outras pessoas, né? E ter uma proximidade com elas, mostrar o interesse, mostrar o que você tem vontade de aprender e aquilo que você se dispõe a ajudar, são os melhores mecanismos de se ingressar eu diria, em qualquer coisa da nossa vida, né? Não precisa ser relacionado à propriedade intelectual, direito, profissão. Às vezes, a gente conhece a pessoa que tem a receita do bolo, né? E, putz, a receita do bolo da pessoa é maravilhosa. Então, é muito importante a gente ter e criar os nossos próprios networkings, né? A nossa rede de contatos, porque são essas pessoas que, de um lado, estavam ali para te ajudar em algum momento, que podem te pedir ajuda em outro momento e vice-versa. Então, eu concordo 100% com você, Pietra. Não, com certeza. E assim, acho que isso tem tudo a ver com aquilo de você buscar o que você está interessado e fazer bem aquilo que você está interessado, porque antes de começar essa reunião, a gente estava comentando como o mundinho da propriedade intelectual, da proteção de dados é pequeno, né? Todo mundo acaba se conhecendo e uma hora uma pessoa vai estar trabalhando no seu escritório e vendo o seu bom trabalho, outra hora ela vai estar em outro escritório, talvez precisando de uma equipe. Eu já vi isso acontecer com vários colegas, então acho que isso é algo muito, muito comum. A gente tem que pensar sempre em dar o nosso melhor, porque isso é carregado, né? Para onde a gente passa, enfim, as pessoas reparam. Acho que o direito é muito isso, e é uma tarefa, como eu posso dizer? É um trabalho intelectual, né? A gente está o tempo inteiro pensando, então, por que não pensar sobre uma coisa que você realmente gosta, que você realmente se interessa? É claro que vai ter dias que você não vai aguentar olhar para frente do computador e tentar resolver aquele assunto, isso sempre acontece, mas acho que ajuda se você gosta, pelo menos, do assunto. E, e aí, uma dica é para, mas eu tô perdido, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Eu acho que hoje o conhecimento ele está muito mais fácil, ele está disponível muito mais fácil. Tem webinar todo dia, eu tenho certeza que todo dia tem um webinar da OAB, não necessariamente da OAB de Santo André, mas de alguma OAB vai ter. Então, tem muitas lives no Instagram, siga perfis profissionais, siga pessoas no LinkedIn que vão publicar sobre eventos, participe desses eventos. Eu acho que tudo isso atrai, né? Uma oxigenação, mesmo se você estiver procurando a área que você quer trabalhar, às vezes você ouvindo sobre ela, você vai acabar se interessando. E, claro, estuda, né? Se você consegue, se você tem oportunidade de ter um tempo para estudar, eu acho que estudar nunca é demais, tá? Mas nem nunca estudei na faculdade, vou ter que estudar agora. Eu acho que o direito, ainda mais quando a gente fala de inovação, de propriedade intelectual, a gente de proteção de dados, a gente está falando de tecnologia. E o mundo está mudando muito rápido e o mundo está precisando de profissionais que entendam como ele funciona, né? A gente sabe que a sociedade, ela anda e o direito vai atrás, né? Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, cabe a nós, o direito, a lei não vai sozinha atrás, né? Cabe aos operadores do direito levarem essa, enfim, atuarem da forma correta. Então, por isso eu acho muito importante a gente estudar. Se você tiver a oportunidade de escrever um artigo com seu orientador, mantenha esse contato aceso, né? Mantenha essa ligação em aberto. Eu acho isso muito importante. Assim, eu tive muitas oportunidades por causa da parte acadêmica que eu fiz, tá? Mas eu não consigo bancar uma pós agora, porque as pós-graduações, elas estão muito caras. As melhores pós-graduações do Brasil. Aí acho que é importante continuar estudando, e aí a gente tem duas opções. Você tem opções baratas de pós-graduação hoje. Hoje a pós-graduação digital está muito acessível, antigamente isso não era possível. E ao mesmo tempo, a gente tem os programas de mestrado estrito sensu, né? Então, as pós-graduações estrito sensu, você consegue fazer em faculdades públicas, talvez, estaduais, federais, cursos gratuitos, e, enfim, eu acho isso
uma movimentação importante na carreira. A gente mostra que a gente está interessado, a gente mostra que a gente está estudando, e estudando a gente vai encontrando o nosso caminho, né? Eu acho que a gente, enfim, quando a gente está buscando alguma coisa, uma hora você vai encontrar. E o que eu ia falar antes é que eu me apaixonei por propriedade intelectual, e aí, no decorrer do caminho, você vai se apaixonando por outros temas, às vezes mais específicos, mais amplos. Hoje eu trabalho com proteção de dados, e é um tema que eu também sou apaixonada, né? Então, não quer dizer que você, fazendo uma pós de, enfim, direito civil, talvez você sempre vai trabalhar com direito civil, mas eu acho que o estudo, ele vai abrindo portas, até porque nas pós-graduações, talvez você conheça algum colega, talvez você conheça um professor e esse professor te indique. Por isso que é importante a dedicação, porque as pessoas, elas estão nos observando a todo momento, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente levar quando a gente fala de recém-formado. Acho que você tem que pensar que você tem que manter uma imagem, né? Querendo ou não, acho importante a gente ter uma imagem profissional desde cedo. Acho que você tem que se posicionar no mercado, você tem que mostrar que você existe, pelo menos, por isso é importante ter um perfil no LinkedIn, postar conteúdo condizente com aquilo que você acredita, né, para que você não seja, enfim, para que você consiga direcionar as buscas para o seu perfil e pensar, né, porque a advocacia, ela ainda carrega muito isso da imagem, ainda carrega muito isso de se portar adequadamente, enfim, acho que é uma coisa que o terno e a gravata, eles estão se desconstruindo, mas vai um pouco além disso, né? As pessoas, acho que em qualquer profissão, você precisa dar credibilidade, então é importante você se portar adequadamente, pelo menos nos meios corretos, né? Óbvio que você pode ter um Instagram particular e postar coisas suas para os seus amigos e viver sua vida normal, mas talvez dividir um Instagram particular, um Instagram profissional, postar matérias de conteúdos relevantes só no profissional, até porque foi até um movimento que eu fiz, porque eu lembro que eu comecei a misturar as coisas, e eu falei, gente, minha avó não aguenta mais ouvir disso, ela não quer ver eu falando sobre isso, meus amigos não querem, meus amigos engenheiros não querem ver que eu lancei um livro, e eles estão nem aí para isso, eles querem saber do barzinho do fim de semana, então saber para onde você vai direcionar o conteúdo, eu acho que é uma estratégia importante também que a gente pode ter nesse momento e para a vida inteira. Eu super concordo com isso, sobre a gente separar, né, as redes, saber qual é o momento de postar as coisas, né, e mais cedo, quando você falou sobre quanto mais específico, hoje em dia realmente, o profissional do direito, ele está cada vez mais específico, e assim, quanto mais específico, mais gente vai te procurar por causa daquilo, né? Então, a gente vê gente se especializando em coisas, a gente fala assim, nossa, mas isso existia, né? Como assim? Existe, né? E quanto mais específico, mais as pessoas vão te procurar. Eu acho que aconteceu com outras áreas também, provavelmente, né? Hoje a gente vê vários tipos de engenharias, né? Vários tipos de residências médicas, né? Então, provavelmente partiu daquele profissional generalista para ir para o específico, né? Então, eu acredito que o direito está nesse movimento ainda de transição dos profissionais que estão vindo cada vez mais específicos nas matérias, né? E mais procurados por causa disso, né? O Dr. Vitor até pode falar sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver o que você disse, Isabela, com o que a Pietra disse, né? A gente que trabalha com direito, a gente nunca trabalha com uma vanguarda exatamente, né? Pode ser que as nossas teses sejam vanguardistas, pode ser que as nossas teses acompanhem de fato a evolução tecnológica, a evolução científica, a evolução cultural de uma sociedade. No entanto, as leis elas não são promulgadas com a mesma velocidade que o raciocínio jurídico por trás daquilo existe, né? Um grande exemplo que até comentei com a doutora Pietra é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, um marco regulatório para a internet no Brasil. Quantos e quantos anos não se pensou
até chegar a um projeto de lei, até chegar a uma lei, e posteriormente até a lei ser promulgada com diversos vetos, com diversas alterações, com uma lei que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso, mas uma lei que já nasce desatualizada, porque dentro desse processo de deliberação, novas tecnologias foram criadas, novos processamentos foram pensados, né? Então, é um grande trabalho da advocacia, na verdade, acompanhar o ritmo da inovação, acompanhar o ritmo da evolução tecnológica e cultural de uma sociedade. Obviamente que as bases do direito, e aí talvez contrariando um pouco a doutora Pietra, as bases do direito a gente aprende na faculdade, né? As mesmas teses de artigo civil, artigo 186, artigo 942, para indenização, elas são aplicadas na propriedade intelectual, no direito digital. No entanto, a matéria de fundo, né, a matéria principal é que é diversa. Se a gente não sabe as bases, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade de aplicar a tese que a gente quer emplacar. Então, não acho que existe um descarte do que a gente aprende na faculdade, pelo contrário, toda a base da faculdade é fundamental, inclusive as bases mais filosóficas, para a gente ter um raciocínio jurídico adequado sobre o assunto, mas a necessidade de especialização também é uma urgência da nossa sociedade atual, né? Primeiro, porque nenhum magistrado, né, eu posso dizer que conhece todas as matérias do direito, mesmo quando ele se depara com o assunto de sua especialização, muitas vezes eles recorrem aos livros, né, à opinião de outros colegas para decidir em um acórdão, saindo um pouco do poder judiciário e entrando na advocacia, é a mesma coisa, né? Não é porque uma pessoa é especialista em propriedade intelectual que ela sabe tudo de patentes ou sobre tudo de marcas, né? São áreas muito distintas e cada vez que a gente mergulha mais nesse paraíso, né, ou arcabouço, enfim, de legislações, de temas dentro da propriedade intelectual, mais a gente percebe que a gente estava navegando numa superficialidade. A gente abaixou o nível, mas ainda é superficial perto daquele assunto como um todo. A gente afunda mais um nível, tá, agora eu comecei a compreender alguma coisa. Então, o processo de estudo, né, ele é um processo constante, que eu posso dizer, em relação ao direito digital, em relação à propriedade intelectual, justamente por isso. Primeiro, por causa das grandes inovações tecnológicas que cada dia mais desafiam as leis antigas, que desafiam como a gente vai interpretar a lei perante essa tecnologia. E segundo, pelo fato de que o direito está em movimento, né? O direito não é uma ciência exata, uma ciência constante, né? Novos pensamentos sempre surgem, novas dúvidas, novas interpretações. Então, e em especial a propriedade intelectual fomenta isso. Eu acho que o grande ponto, né, seja na propriedade industrial, na propriedade intelectual, na advocacia, é a curiosidade. Então, tudo começa com a curiosidade, né? Putz, o que é o direito de autor, né? Por que eu tenho interesse em saber sobre isso? Você lê um pouco, aí você vê que você não esgota, obviamente, nem um terço do assunto, aí isso vai te dando mais intrigas. Tá, mas agora eu entendi um pouco, como que eu aplico isso no problema que eu preciso resolver, como que o judiciário está entendendo isso, como que os outros estados estão entendendo isso. Então, é sempre um grande processo de pesquisa, é sempre um grande desafio, né, que precisa ser enfrentado, seja para solucionar um problema do cliente ou seja para satisfação pessoal da sua dúvida. Mas todos esses pontos começam com um simples questionamento, né, uma curiosidade, uma solução de um problema. Então, se você não tem um caso, né, não me deparei com um caso de direitos autorais, nunca fui demandado num caso de propriedade industrial, né, não me conhecem por trabalhar com proteção de dados, isso significa que você nunca vai poder ser, né? Primeiro você precisa ter curiosidade. A curiosidade vai te abrir diversos caminhos, seja o webinar, seja seguindo pessoas no LinkedIn, seja procurando ajuda com seus colegas e pedindo orientação sobre quem esses colegas podem indicar, lendo alguns livros, pedindo referência bibliográfica. Então, o start começa
com você, né, com a curiosidade, com o interesse no assunto. Concordo totalmente, doutor Vitor. Acho que esse que é o importante, né? Porque quando você se interessa, você vai atrás e aí você vai fazer bem e as coisas começam a acontecer nesse sentido. E eu acho que até um ponto aqui da especialização, não é que a gente está mandando, eu acredito que vocês também não está mandando todo mundo sair correndo da faculdade e fazer uma especialização, mas se especializar no sentido de querer aprender, de ler no computador, leia sobre a matéria, porque aí você, às vezes, uma especialização vale muito menos do que você estudar em casa, porque você precisa entender sobre o assunto. Você não precisa pagar para entender sobre o assunto. Hoje em dia, a gente consegue aprender sozinho de uma forma muito mais fácil do que antigamente, com aquelas bibliotecas, tirando a mofo. Então, acho que a gente pode usar isso a nosso favor. E só uma correção, não quis dizer que as bases da faculdade são descartadas, pelo amor de Deus. Eu acho que elas são essenciais mesmo, porque a gente, entendendo a lógica jurídica, entendendo todo esse pensamento, você consegue resolver problemas do futuro. Eu só acho que nunca é tarde para a gente começar a estudar. Foi isso que eu quis dizer. Porque, não fiz nada na faculdade, né? A maioria das pessoas não faz nada na faculdade. E aí, mas aí tô desesperado, não vou ser um bom advogado? Acho que não depende disso. Acho que depende de você. É exatamente o que a gente falou. Óbvio que alguns vão ter mais facilidades do que aqueles que leram todos os livros que foram indicados, mas o advogado ele vai ter que filtrar e ele vai entender e procurar aquele assunto que ele vai precisar no dia a dia. Acho que a parte boa de não ser um médico, ser um advogado, é que na hora da cirurgia não dá para você abrir o livro. Aqui dá, fazendo uma petição, você pode abrir o livro, mas você tem que saber pelo menos qual livro abrir. Por isso que essas bases são tão importantes. Doutora Pietra, adorei isso, porque realmente a hora que você está lá com a mão na massa, o médico não pode falar assim, pera aí um pouco que eu vou pegar a doutrina agora aqui, né? Já pensou? Doutora Pietra, eu tenho uma pergunta aqui que fizeram, eu acredito que no Facebook. Se vale a pena investir financeiramente numa pós-graduação, em cursos e etc., e se há projeção para o futuro de crescimento? Como eu falei, acho que a trajetória de cada um é muito individual, né? Vai depender das pessoas que você está cercado, da sua posição, dos privilégios ou não privilégios que você tem, das suas oportunidades pessoais. Tudo isso está muito relacionado com o meio que a gente vive. Eu acho que os escritórios hoje em dia têm muitos programas de apoio à educação. Então, talvez valha a pena você entrar em um escritório e conseguir uma bolsa. Por exemplo, no Mansur Murad, eu sou muito apoiada em toda a vida acadêmica que eu faço. Enfim, eles me ajudam muito. E eu sei que tem muitos escritórios que têm benefícios, que têm planos, então acho que tudo isso às vezes pode ser levado em conta. Mas eu me dedico agora a entrar num escritório ou eu me dedico a estudar? Essa pergunta eu não vou conseguir responder, mas se você for investir financeiramente, eu acho importante titulação, tá? Quando você vê currículo, eu acho importante, eu acho que é uma coisa que todo mundo considera, mas eu acho que o que a gente leva de melhor da pós são também o networking, é o contato com os professores. Então, se você puder investir financeiramente em uma pós, que hoje em dia são poucas as pessoas que conseguem, acho que se a gente falar numa totalidade, pensando no Brasil como um todo, não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu diria para você tentar fazer presencial, para você ter contato. Então, se você tem a opção de 2 pós, ou ao vivo, sabe? Porque aquelas pós-graduações que são só o conteúdo online, talvez não tenha tanta troca. E eu sou muito a favor da troca. Então, eu acho que se você estiver pensando em seguir esse caminho, que eu acho muito importante, uma dica tente investir em um lugar que te possibilite trocar com parceiros, com colegas, com professores, porque isso talvez te agregue muito. E outra também, né? Hoje em dia a gente estava falando do LinkedIn, no LinkedIn tem grupos, né? Facebook tem grupos, principalmente das áreas, né? Quem quer fazer parte procura lá, joga.
E sempre tem gente indicando cursos com valor social, às vezes tem mês, por exemplo, mês de agosto. A maior parte dos lugares que tem curso jurídico, às vezes fazem alguma promoção de curso de graça ou 50% de desconto por conta do mês do advogado. Então, procure essas oportunidades também, né? Eu acredito que sejam muito válidas, esses cursos de extensão também. Se você ainda não tem muita certeza, não sabe se vale a pena investir realmente numa pós, em uma instituição bacana, ou num mestrado, etc. Vai fazer um curso de extensão, ver se é aquilo mesmo, né? Hoje em dia a gente tem bastante opções assim no mercado para a gente acabar se decidindo, né? A OAB mesmo tem vários cursos na ESA e etc. Então, são cursos maravilhosos, com professores super qualificados, etc. Então, se você tem um pouco de dúvida, eu acredito que também seja um bom caminho a ser trilhado, né? Com certeza, e com valores acessíveis, né? A OAB sempre faz essa parceria com a ESA, eu acho isso bem, muito legal mesmo, porque possibilita que as pessoas estudem e o conhecimento está aí, né? O que a gente está falando. Hoje em dia, é claro, tem muito conhecimento que talvez você não vá utilizar. A gente fala dessa super informação que pode ser prejudicial também. Mas se você sabe o que buscar, até que você erre um pouco e descubra quem são as pessoas que falam melhor sobre aquele tema do que sobre outro, eu acho que vale a pena acompanhar. Eu acho que, então, a outra dica é essa, né? Além de você se interessar, você tentar acompanhar pessoas que você considera referência naquela área, porque aquelas pessoas, elas vão te trazer ferramentas para se aprofundar, se especializar, entender sobre o assunto, te indicar livros e podem ser até mesmo um contato. Hoje todo mundo é acessível, com um clique no Instagram você fala com todo mundo e as pessoas respondem. Então, acho que isso é muito legal. Essa troca de conhecimento é muito legal, assim. Acho importante a gente admirar e seguir pessoas e, enfim, ter essa troca com outras pessoas, com professores, com colegas. Acho que tudo isso é muito importante. Exatamente, as pessoas respondem no Instagram e no LinkedIn. Sim, e uma coisa que você falou também da pós-graduação, se você não sabe o que fazer, acho que é muito interessante a gente pedir opinião de pessoas que já fizeram, né? Hoje na internet isso também é muito fácil. Hoje o usuário, a gente chama de pró-consumidor, né? Prosumidor, né? Você produz e consome, então você produz conteúdo também, então às vezes você pode ajudar uma pessoa dando uma indicação de uma pós, dando uma indicação de outra, ou receber essa ajuda sabendo como funcionou o esquema, se foi benéfico, se não foi, mas acho que a moral da história é que nenhuma trajetória é única e que os mesmos passos trilhados por duas pessoas podem levar a caminhos muito diferentes. Então, tem muito, eu acho que o meio externo influencia muito, o meio interno influencia muito, não dá para não dá para chegar aqui e falar para vocês, tá tudo ótimo, foi tudo super bem desde o começo, vocês vão ter as mesmas sortes que eu tive, conhecer profissionais excelentes igual eu conheci, eu acho que nunca é assim. Acho que a gente tem que pensar na particularidade de cada um, mas tem algumas diquinhas aí que eu gostaria de ter recebido há alguns anos atrás. E livros, né, gente? Livros. Doutor Vitor, pode falar quais são as... As referências, olha, tem algumas. Eu concordo com a Pietra. Assim, primeiro que todo mundo está disponível a um clique, todo mundo responde mensagem. Se não responder outros 3 que você contatar podem responder. A gente vive num mundo onde a oferta de serviços é praticamente infinita. Com certeza concordo com essa questão de opinião e comentários. Eu acho que as redes sociais, todas elas, não importa qual, exercem um papel fundamental no controle de qualidade aí de determinados produtos e serviços. Um produto ruim, obviamente, é comentado praticamente instantaneamente na rede social que não é bom, que foi um dinheiro jogado fora, que não ajudou. Então, assim, referências a gente tem de monte. Referência na literatura, talvez a faculdade deixe um pouco a desejar, de fato.
Eu não me lembro na minha graduação de me indicarem um autor sobre propriedade intelectual. Não me lembro na faculdade, sendo um pouco mais honesto, de me aprofundar no tema. Lembro que eu tive a matéria como direito comercial, foi falado de marcas e patentes e praticamente direitos autorais numa mesma aula, como se isso fosse suficiente, né? Tem pós-graduações e cursos de pós-graduação voltados para o tema que duram hoje em dia 2 a 2 anos e meio, ou seja, é impossível a gente ter um panorama geral em uma aula de 50 minutos. Eu acho muito complicado. E legislação, eu acho que é a base, né? Por mais que ninguém seja obrigado a decorar as leis, sem elas a gente não consegue sair de nada e nem ir para lugar nenhum, né? Quando a gente está falando de um tema do direito. Então, ler a lei de propriedade industrial, a lei de direitos autorais, o Marco Civil da Internet, enfim, tantas outras leis relacionadas com propriedade intelectual é um passo importante para você entender do que você está falando e verificar até onde o direito chega ou até onde o legislador chegou, né? Considerando ainda a antiguidade de algumas dessas leis, né? A lei de direitos autorais e de propriedade industrial, se não me engano, é de 96 e 98, então, ou seja, já estamos aí quase 20 anos de lei, ou mais, minhas contas são bem erradas, mas, na verdade... De humanas. Me desculpem por isso. E assim, base de referência bibliográfica, gente, nossa, eu tenho tantas, eu posso indicar Maite Moro para vocês lerem sobre marcas, posso indicar o Eduardo, deixa eu só ver aqui o nome dele direitinho, mas o Eduardo fala sobre patentes. Existem escritórios que fazem códigos comentados das leis de grande valia. O próprio escritório Daneman Simpson tem uma versão da lei de propriedade industrial comentada, se não me engano, disponível na internet. Então, assim, eu acho que, em primeiro momento, também a gente não pode... o Bruno Bioni, que fala muito bem de proteção de dados, né, um cara muito bom, muito competente, mas eu acho que, em primeiro momento, eu não recomendaria que as pessoas se debruçassem numa doutrina específica antes de qualquer coisa. Eu acho que o primeiro passo, o mais importante, talvez, seja o networking, é o know-how. Conheça pessoas que estão na área de propriedade intelectual, converse com elas sobre qual é o seu interesse dentro da propriedade intelectual, o que você pretende seguir, se você pretende seguir a advocacia contenciosa, de fato, continuar no litígio, se você quer sair do litígio, se você quer ir para uma questão mais administrativa, para uma questão mais contratual. Eu acho também que é fundamental na propriedade intelectual saber inglês ou mais de uma língua. A literatura está muito em português, né, baseada na nossa legislação, mas também tem muita legislação, tem muita literatura de outros países e que já estão há muito mais tempo pensando na propriedade intelectual antes do Brasil. Formas de interpretar, formas de julgar, formas de avaliar são diferentes em cada país, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes você encontra a razão e fundamento de direito analisando obras internacionais. Tem um estudo, inclusive, que eu vi há pouco tempo, que menos de 1/20 de todo o acervo, e aí não só de direito, de acervo bibliográfico, de modo geral, no mundo, está em português, né? Ou seja, a gente tem acesso a 1/20 de todo o conhecimento do mundo na nossa língua. Então, ou seja, a gente está muito limitado se a gente não tiver uma outra língua de base para estudar, né? A gente vai estar sempre vivendo e lendo sobre uma visão regional de um assunto, e às vezes o assunto não é regional, às vezes o assunto é mundial. Acho que a dimensão da internacionalidade do assunto propriedade industrial
é muito perceptível agora na pandemia, né? Estamos falando sobre o quê? Quebra de patentes de vacina. Tivemos uma alteração na lei de propriedade industrial agora em razão do quê? De uma discussão sobre as vacinas devem ser públicas, os insumos médicos devem ser públicos ou não. Existe toda uma discussão mundial por trás de coisas que, de fato, afetam a nossa nação, né? Outro exemplo que eu posso citar, a China deposita praticamente 5 vezes mais patentes por ano do que o Brasil. Ou seja, existe também uma cultura voltada para a inovação e para a tecnologia internacional que muitas vezes não se espelha, que não se reflete aqui no Brasil, né? Então, falar outra língua, não só para a propriedade intelectual, talvez para qualquer grande ambição na advocacia seja um fato essencial, ou qualquer outra ambição em outra profissão, mas dentro da área de propriedade intelectual, eu acredito que seja extremamente essencial. Eu acho que eu também não tenho muito a acrescentar aqui, acho que estamos alinhados em basicamente tudo, a questão de networking, curiosidade, como entrar nesse ramo. Cada um sabe como entrar, cada um teve um passo a passo diferente. Mas eu tenho certeza que aqui a opinião vai ser unânime. Todo mundo contou com a ajuda de alguém, seja um orientador falando alguma coisa, indicando uma leitura, indicando um curso, indicando uma outra pessoa que poderia te ajudar melhor. Então, assim, o networking é a base da base da base, não só do nosso trabalho, mas da disseminação de conhecimento. Então, se você está atrás de conhecimento, né, faça networking. Com certeza você vai encontrar um tópico, né, um trend topic sobre o assunto, com certeza. Com certeza, concordo totalmente. E eu acho que uma das coisas que você falou que me marcou é lei é uma lei. É uma das coisas que o Pedro, que é o sócio do escritório, trabalhei com ele sempre fala, falou, olha, lê a lei, o conceito tá lá, a resposta tá lá. Então, acho que tá de graça, né? Tá no site do Planalto, dá pra gente acessar fácil. Todo bom professor que marcou em algum momento a gente na vida, né? Ou por exame na faculdade, alguma coisa assim, o que pegava no pé sempre é ditado de professor. A resposta está na lei, a resposta está no código, né? Então, gente, realmente. É isso mesmo. Doutora Priscila, eu acho que... Eu vou passar a palavra para a doutora Isabela para suas considerações finais. Muito obrigada, doutora Priscila, muito obrigada, doutor Vitor, doutora Pietra, foi, nossa, uma noite, eu sabia que essa noite seria uma noite de conhecimento. Eu até queria anotar algumas coisas, mas eu estava tão, assim, entretida com o que vocês estavam passando, que eu não consegui nem pegar um papel para anotar, tal, porque eu sabia que ia ser, assim, nossa, um arraso essa exposição. Eu quero agradecer a doutora Pietra por ter... Gente, e pelo LinkedIn que eu contatei a doutora Pietra, tá? Só para vocês, é um exemplo real aqui, tá? Então, eu contatei a doutora Pietra no LinkedIn e deu super certo, ela aceitou o convite, fiquei muito honrada, a gente aqui da casa da OAB de Santo André também, por ter recebido essa exposição, tanto da doutora Pietra quanto do doutor Vitor. Aqui eu posso, acredito que falar em nome da doutora Andréa Tartucci, muito obrigada a todos vocês que assistiram, a vocês que exporam para a gente, e muito obrigada, boa noite. Passo a palavra para o doutor Vitor para suas considerações finais. Obrigado a todos que nos assistiram. Espero que a gente tenha conseguido, de alguma forma, acender a chama da curiosidade sobre o assunto. A OAB de Santo André tem uma comissão específica de propriedade intelectual que está de portas abertas para responder eventuais questões, indicá-los para literatura.
fomentar o conhecimento através das nossas palestras, webinars. A Casa da Advocacia está sempre de portas abertas para a gente e para todos vocês nesse sentido, tá? Além disso, eu também gostaria de agradecer a doutora Pietra por compartilhar um pouco da sua experiência. É muito grande, né, Pietra? A gente pode falar aqui durante dias, semanas, anos, que a gente vai parar de discutir sobre propriedade intelectual e sobre os próximos passos, né? Nem a gente sabe. Talvez o engenheiro o engenheiro master do Google não saiba o que ele está para inventar ainda, e então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, quem sabe uma nova tecnologia revoluciona tudo. Eu acho que é isso. Leiam a lei de propriedade industrial, leiam a lei de direitos autorais, são talvez as maiores fontes do direito e a maior base que a gente pode ter nesse momento para ingressar na carreira, né? E a partir dessa leitura, contate-nos as pessoas que estão aqui, procurem em suas redes sociais quem é alguém especializado nessa área, que com certeza essa pessoa vai ter boas indicações para te dar. Então, eu espero que, como eu comecei o meu encerramento dizendo, espero que essa palestra tenha, no mínimo, acendido aí uma centelha de curiosidade em vocês, e estaremos aqui para responder quaisquer dúvidas e para prestar quaisquer esclarecimentos. Com certeza. Passo a palavra para a doutora Pietra, para suas considerações finais. Quero só agradecer imensamente, doutor Vitor, doutora Isabela, doutora Priscila. Foi um prazer conversar com vocês, aprender um pouquinho mais, fazer essa troca que eu acho tão importante. Também estou à disposição, LinkedIn, Instagram, redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar responder o que eu souber responder. E acho que é isso mesmo. O INPI tem bastante material, né? Tem um manual de marcas, acho que material é o que não falta, gente. O Google está aí para salvar a humanidade. Então, acho que a gente pode encerrar. Verdade, o Dr. Vitor lembrou, tem um curso gratuito da WIPO, acho que WIPO, tá? É só vocês digitarem que vocês vão encontrar um curso gratuito sobre marca, patente, vários temas ali. E acho que daqui todo mundo já deve ter feito o curso. Eu lembro que eu fiz no meu primeiro ano de formada também. É um curso muito bom, tem muito conteúdo. E é isso, acho que material não vai faltar. É só vocês saberem ali onde procurar, e para isso a gente está aqui, para ajudar nessa direção do que a gente conseguir, claro. Obrigada pelo convite, pessoal. Imagina, o prazer foi nosso em lhe ouvir. Obrigada, doutora Pietra, obrigada, doutora Isabela, obrigada, doutor Vitor. Lembrando que essa palestra foi transmitida ao vivo pelo Facebook da OAB Santo André, ficará gravada e disponível. Sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar um abraço fraterno da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, para a doutora Pietra Quinelato. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu dou por encerrado o evento, a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pela doutora Andréa Tartucci, agradece a presença de todos e todas, desejo uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.